Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Outro dia, conversando com uma pessoa conhecida, ela me perguntou retoricamente, dentro de um contexto profissional, a pergunta, pra quê? Sabe, naquele sentido de pra que fazer isso ou aquilo, ou passar por isso ou aquilo, se não vale a pena e tal. A gente não estava falando sobre a vida, o universo e tudo mais, mas como eu sou dramática e vejo a filosofia e psicologia em tudo, eu fiquei pensando não apenas nessa pergunta, que eu também me faço em momentos até muito mais existenciais e não tem a ver com trabalho, mas na minha resposta. Porque naquele momento eu não estava num dia bom e eu não consegui trazer uma perspectiva positiva da situação para tentar dar um sentido e apoiar a pessoa que tinha vindo desabafar alguma coisa comigo. E isso ficou tão preso comigo que eu resolvi trazer aqui de forma pública no podcast, em vez de fazer que nem uma pessoa normal e ir lá até a pessoa e falar com ela. Mas enfim. E essa pergunta, pra quê? Talvez seja uma das mais humanas que existem. Todo mundo pensa quando está cansado, com dúvida, frustrado ou simplesmente se faz naqueles momentos de silêncio existencial. E deveria ser óbvio para todos nós que não há uma única resposta, é claro. O que há, mesmo, são as formas bonitas e verdadeiras de encarar essa pergunta. Para quê? Para deixar um rastro. É uma das respostas. Mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça pequeno, o que a gente faz todos os dias toca alguém em algum nível. Escrever, trabalhar, cuidar, criar, ouvir, dar ideias. Tudo isso deixa pegadas no mundo, causam ondas gravitacionais. Talvez nem sempre grandiosas, mas reais. E às vezes basta uma fagulha para acender a outra. E para quê e por que a humanidade quer deixar um legado, um rastro? A gente não pode esquecer que nós temos impulsos fundamentais e universais e nem sempre a gente faz o que faz de forma consciente ou racional. Nós somos uma espécie que sabe que vai morrer, né? E essa consciência provoca angústia, é claro. Olha o desespero que é se dar conta disso. E acho que isso só fica mais claro para todos nós, a ficha só cai quando a gente perde alguém muito próximo. O luto nos ensina ou nos ajuda a encarar a morte de mais perto, sabe? E ao tentar deixar algo, uma obra, uma lembrança, uma contribuição, a gente encontra uma forma de continuar existindo mesmo depois do fim. É uma resposta emocional e simbólica à morte. Um grito contra o esquecimento. A gente quer deixar um rastro para se conectar a uma ideia de que a gente faz parte de algo que começou antes e vai continuar depois de nós. É um sentimento de estar na corrente da história, como se a gente assinasse num muro ou numa árvore. A famosa frase, eu estive aqui, e isso foi o que eu fiz com o meu tempo. Não foi à toa que a gente ergueu monumentos, a gente escreveu em pedra, contamos histórias orais por gerações. Isso não era vaidade. Podia ser também um pouquinho, vai. Nós escritores somos terríveis e egocêntricos. Mas era também pela memória, pela continuidade, pela busca, pela imortalidade. E, gente, foi mal não ser acadêmica o suficiente aqui para trazer nomes, mas eu lembro de ter lido na psicologia que na psicologia a gente tem um período na vida adulta, uma fase, em que aumenta esse desejo de criar, nutrir ou guiar algo que sobreviva além do nosso tempo, tipo filhos, projetos, saberes. E quem não desenvolve isso costuma entrar em estagnação ou desespero. Eu li sobre isso quando eu estava pesquisando sobre a não maternidade e as consequências psicológicas que uma mulher pode sofrer, né, por conta dessa decisão ou situação. E eu tô passando por isso, gente. Depois eu faço um episódio mais focado sobre não maternidade. Ela não é de todo uma ida ao parque de diversões. Posso dizer isso já, desde já. Mas enfim, tudo isso pra quê? Deixar para depois um legado que a gente não vai nem poder mais ver, nem saber de nada, porque a gente já vai ter morrido? Qual é o propósito disso? Gente, ter a sensação de que o que fazemos importa dá sentido aos dias, dá sentido à mortalidade. Saber que estamos contribuindo com algo maior do que o nosso ego pode nos salvar do niilismo, que eu vivo falando aqui. Criar algo, mesmo que ninguém veja,
nos faz sentir vivos, conectados, criativos, vai. Às vezes deixar um rastro não é para a posteridade. É para uma única pessoa que se tocou por algo que você acabou de fazer por ela, ou que você fez não necessariamente por ela, mas naquele dia. Enfim, isso basta. E era isso que eu devia ter dito para a pessoa que me perguntou para quê no outro dia. Que arrependimento de não ter respondido nada que preste. E não para por aí, a gente também pode responder para se encontrar. Muitos dos caminhos que a gente acha que são só trabalho ou só mais um dia acabam revelando pedaços de quem somos. Às vezes o trabalho é apenas um espelho do que a gente suporta, do que a gente valoriza, do que a gente sonha. Nem sempre bonito, mas é revelador. Ou outra resposta, para construir sentido, não esperar por ele. O sentido não costuma vir antes da ação. Ele aparece depois, né? Nas memórias, nos vínculos criados, nos momentos de superação, nas risadas no meio do caos, ou nas cicatrizes, na resiliência. E eu falo por experiência própria nisso. Viver é também fabricar propósito a partir do que se tem. Outra resposta possível, porque estamos vivos, caramba. É brutal e simples. Estar aqui é um milagre estatístico. E já que a gente está aqui, a gente pode experimentar. Simplesmente porque podemos. O poder de experimentar um sabor, uma tarde bonita, um pôr do sol, uma conversa significativa, uma ideia nova, os pequenos prazeres da vida. Tem coisa que não vai dar prazer. Nem tudo que a gente faz pode... A gente não pode esperar esse prazer em tudo que a gente faz, né? O prazer em tudo. Senão, seria enlouquecedor, vai. Mas pode dar presença. Tem coisa que pode dar presença. E presença dá sentido. Para quê? Para fazer parte da história humana. Ninguém está sozinho. Todos antes de nós também se perguntaram isso. É um fio invisível que une gerações. E cada um contribui com a sua parte. Com beleza, com dor, com esforço, com experiência, com intermitências. É um ciclo imenso de humanidade em que nós também somos personagens e podemos contribuir com um verso. Uau, eu arranjei um jeito de jogar um Walt Whitman aqui. Mas e quanto ao trabalho? Para que fazemos tantas coisas para pagar conta, se não existir um prazer, um fundamento nas nossas ações? Trabalho pode ser muitas coisas, gente. Um peso, uma rotina, um palco, uma ponte, uma armadura, uma prisão, um atalho, um exercício. Nem sempre o trabalho é o propósito em si. A gente confunde isso às vezes. Mas o trabalho pode sustentar coisas com propósito. Liberdade, sustento, tempo livre, relações, conquistas. Às vezes é só o meio, e tudo bem. Talvez romantizar demais o que se faz no trabalho para que dê sentido às nossas vidas seja um tiro no pé nos dias líquidos de hoje. E se mesmo assim nada fizer sentido, talvez pensar menos no macro, na vida inteira, e mais no dia após dia ajude. Para que hoje? Sei lá, para escutar uma boa música, para contar uma novidade para uma amiga no trabalho, para ligar para alguém, para ligar para a mãe, para alguém especial, para ouvir algo novo, aprender algo diferente. Para que esse projeto? Para treinar uma habilidade que pode me libertar mais adiante. E para que essa fase difícil? Para entender melhor quem eu sou quando tudo pesar ainda mais, ou quando eu estiver numa situação que pareça impossível. O mais importante é saber que a gente não precisa de uma resposta única e definitiva para essa pergunta infinita, para quê? A gente só precisa continuar se perguntando, porque é saudável, e caminhando em frente. Pessoas lindas, podem mandar comentários à vontade no Substack. Eu adoro ler vocês. Eu amei os últimos comentários. E para quem está ouvindo no Spotify e não sabe o endereço, é só ir para vivimaurei.substack.com. Até o próximo episódio.